Olá, vamos para o segundo Diabetes News. Sou Stefano Pilon. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, clica em inscrever-se, ativa o sininho, porque toda vez que subir um vídeo novo, você vai ser avisado. Hoje vamos pegar aqui os temas de hoje. Nós vamos falar sobre esses artigos. Então vamos ver o primeiro aqui, ó. Os riscos do coronavírus são iguais para todos os tipos de diabetes? Esse é um que a gente vai comentar. Doentes desconhecem o impacto do exercício no controle da diabetes. Esse é um artigo de Portugal. Esse aqui, ó. Paraíba registra a primeira morte pelo novo coronavírus. Ele foi publicado pelo G1 da Paraíba e pelo Portal do Correio. Eu peguei esse aqui do Portal do Correio, que eu achei mais interessante do que o outro, mas o link dos 4 vão estar no final da descrição do vídeo. Só clicar para baixo que vocês vão poder ler qualquer um deles que tenham interesse. Então vamos começar aqui. Deixa eu selecionar a apresentação. Aí. Então esses são os 3 que nós vamos falar hoje. Vamos começar pelo terceiro. Entenda por que diabéticos estão entre o grupo de risco de coronavírus. Então vamos ver essa chamada aqui. Diabéticos têm mais facilidade de contrair outras infecções, podendo evoluir para um quadro de insuficiência respiratória mais grave. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a chance do diabético desenvolver ela é aumentada. E aí a gente vai entender o porquê no decorrer do artigo. Então, foi publicado aqui, ó, dia 6 de abril. Aí ele fala dessa chamada. Paraíba registrou na última terça-feira, o primeiro caso de morte, Covid-19, trata-se de um homem de 36 anos. Então, eu selecionei esse artigo porque foi um seguidor, um aluno do programa Diabetes Nunca Mais, que pediu para eu estar comentando pela idade, pela questão da idade que chamou muita atenção. Então, aqui, ó, a médica endocrinologista Aline Garcia explica que seriam 2 motivos principais. Então, excesso de glicose no sangue e tendência à inflamação. Então, o que acontece? Ela até comenta aqui, eu coloquei em amarelo, ó, compromete a imunidade, evolução mais rápida. Então, você imagina que você tem um exército de defesa no seu corpo. Vamos supor que são 50 soldados. Quando você tem a diabetes tipo 2 e ela está descontrolada, a glicose está alta no sangue, metade desse seu exército, então vamos supor 25, está cuidando dessa glicose alta. Imagina que está chegando um vírus novo e esse vírus vem com um exército de 50. Então o que está acontecendo? Veio 50 vírus novos para você e você tem 25 soldados para combater. Então vai ser 2 para 1. A chance de você contrair esse vírus e ele se alastrar pelo seu corpo é muito maior, porque a sua defesa, metade dela está deslocada para combater a glicose alta. Porque é uma inflamação dentro do organismo, a glicose alta. Por isso que abaixa o sistema imunológico. Então vamos continuar aqui, ó. Dados do Ministério da Saúde apontam que 84% das mortes por coronavírus no Brasil são de pessoas com pelo menos um fator de risco. Então, a diabetes ela é um do fator de risco. Então aqui ele coloca, ó, com doenças pré-existentes. Então a diabetes é um dos fatores de risco. Uma pessoa que já tenha outras patologias, elas são mais vulneráveis, porque o sistema de defesa dela está mais vulnerável. Então, por isso que a diabetes ela entra como uma das patologias e grandes números dos casos de morte, a pessoa tinha diabetes, principalmente a diabetes tipo 2. Então, vamos lá para essa última parte. Ó, o isolamento social e o controle dos níveis de glicemia é o exercício que você precisa fazer. Se alimentar direito, fazer atividade física, tomar sua medicação. Deixando a sua glicemia numa zona alvo desejável, não vai ter esse problema. As suas defesas vão estar muito mais fortes. Então aqui, ó, já existem estudos que apontam que pacientes diabéticos, ó, bem controlados têm quase o mesmo risco de complicação que aqueles que não têm a doença. Então, se você tem a diabetes tipo 2 ou a diabetes tipo 1 e a sua glicemia ela é controlada, você vê que você já vai evoluir para
uma pessoa que não tem o risco de desenvolver o coronavírus em um agravamento. Então é isso que ela colocou, por isso que eu coloquei em verde. Então vamos ver essa última parte aqui, ó. O que precisa ser esclarecido é que o risco maior está associado às complicações que porventura já possam existir nesse paciente. Então esse paciente já pode estar debilitado por algum outro motivo. Ele pode ter a diabetes pode ser descontrolada. Então vão somando-se os fatores e aí o coronavírus ele se alastra de uma maneira muito mais rápida no seu corpo e aí dá essa questão de debilitar o seu organismo e pode chegar até o óbito. Então, ó, independente da classificação da doença em ser tipo 1 ou tipo 2, complicações renais, cardiovasculares são as mais associadas à piora do prognóstico. Então, caso você já tenha complicações renais, cardiovasculares, tenha diabetes, isso tudo vai somando e aí a hora que se você contrair o vírus, a chance dele se alastrar no seu corpo e fazer um efeito muito ruim é maior, porque as suas defesas estão menores. Então, fatores que explicam a vulnerabilidade dos diabéticos ao coronavírus. Então, ó, o excesso de açúcar no sangue, que dificulta o combate à doença. O processo de inflamação é mais acentuado nos diabéticos, então ele vai mais rápido. Por causa do sistema imunológico comprometido de quem tem diabetes, alguns sintomas da infecção por coronavírus demoram para aparecer. Então pode ser que, como a glicemia alta, né? A diabetes tipo 2 descontrolada, a glicemia alta no corpo, ela pode mascarar alguns sintomas do coronavírus, porque o seu organismo ele já está acostumado a combater um inimigo, que no caso é a glicose alta. Então é isso que quis dizer nesse artigo. Vamos ver o próximo aqui, ó. Esse é o de Portugal, muito interessante. Vamos ver aqui a data de publicação, ó, foi ontem no caso. Então, ó, doentes desconhecem o impacto do exercício aqui está controle, né, no controle da diabetes, porque eu peguei ele na íntegra. Então, a campanha alerta para os hábitos de vida saudáveis, única forma de evitar as complicações associadas à diabetes. Então, foi aqui ó, por Liliana Lopes e o tema é o lifestyle aqui, ó, controlar a diabetes. Então, vamos ler essa partezinha amarelo que é bem interessante para vocês entenderem qual que é o significado disso daqui. Há muito que a ciência comprova os benefícios gerais da atividade física, recomendada como ingrediente de uma vida que se quer saudável. Então, ela está falando genéricos para todos. É assim para quem nada sofre, deveria ser também assim para quem vive com diabetes. Ao nome da Suzana Basso Heitor, assistente hospitalar de medicina. Então, é baseado nisso que ela comentou. Quando falamos de doença crônica, como a diabetes, em que o defeito da base se trata da incapacidade do organismo de resolver a gestão do excesso de glicose no sangue, que é a insulinoresistência. Então, para vocês relembrarem, glicose alta no sangue. Por que ela está alta? Porque a sua insulina, que vem do pâncreas, ela não está tendo a eficiência de tirar essa glicose do sangue, jogar para dentro do músculo para o organismo estar utilizando. Então, por isso que chama insulinoresistência. Você fica resistente à insulina. Você tem essa insulina. No diabético tipo 1, você não tem essa insulina. Por isso que você precisa estar injetando essa insulina. No diabético 2, você tem, mas ela não está funcionando de uma maneira apropriada. Por isso que é insulinoresistência. Faz todo sentido apostar no exercício físico como forma de tratamento. Vamos para a segunda parte. Apesar de, no geral, os portugueses estarem conscientes desse benefício, então muitas pessoas sabem. Ainda não são muitos os que se ficam pela teoria e ignoram a prática. Então eles sabem, mas não faz. E é o caso de muitas pessoas. Tem gente que tem informação, mas acaba não fazendo, e tem gente que não tem informação e depois, quando descobre, começa a fazer. O exercício como parte integrante da sua vida, confirma a média. Então, o exercício tem que ser parte integrante da vida de todo mundo, sendo diabético ou não. O exercício físico consegue ter impacto equivalente
ou superior à medicação. Então, isso daqui, a hora que eu li, me identifiquei demais, porque são coisas que às vezes eu falo repetidamente. As pessoas que me conhecem, que me seguem, já sabem que eu prego essa bandeira do exercício físico para o combate e o controle da diabetes. E ela está falando a mesma coisa. Então, por isso que eu acabei selecionando esse artigo aqui. É por isso importante saber que a prática de exercício que faz ativar os músculos diminui a insulinoresistência. Então, uma coisa que ela não cita nesse artigo, que eu vou passar para vocês, por que o exercício é tão importante? Porque você fica insulino resistente. Então, a sua insulina não funciona direito, sua glicemia fica lá em cima. Quando você está praticando atividade física, o organismo consegue, por uma outra via, pegar essa glicose e jogar para dentro do músculo e tirar da corrente sanguínea. Então você pensa que a sua insulina não está funcionando direito, o exercício não precisa dela, ele vai direto e tira. Então por isso que ele é muito eficiente e ele faz parte de todos os protocolos. Aqui eu coloquei em vermelho porque essa parte é uma pergunta que eu recebo no mínimo uma vez por dia. Perder peso e manter a prática regular de exercícios permitem a reversão da doença. Então, ela fala aqui, é possível você reverter a doença e você se curar de diabetes? É possível, tá aqui. Eu falo, mas agora a gente está lendo e está escrito aqui. E é que para quem, por exemplo, no caso é pré, pelo menos o atraso no seu início. Então, você descobriu que está pré, você consegue reverter. Vai depender de você, eu consigo te orientar, consigo te passar as informações, mas você tem que fazer. Eu não consigo fazer por você. Era o meu sonho poder fazer atividade física para as pessoas, porque é uma coisa que eu sou apaixonado, e o benefício ser para você que está me assistindo. Então, eu mando uma mensagem para você, ó, acabei de acreditar na sua saúde, 1 hora de natação. Acabei de acreditar aí na sua saúde, 30 minutos de um treino muscular. Esse era o meu sonho, vamos ver se um dia vai chegar. Sem desculpas, a prática de exercício físico como parte integrante terapêutica para os diabéticos. Então, é mais uma importância que dá com relação ao exercício. Vamos para essa parte. Só a diabetes descompensada é que irá degenerar as complicações. É a alimentação que se quer saudável e que tal? Fica um pouquinho enrolado porque está no português de Portugal. Tal como o exercício físico deve tornar-se rotina. Então ela comenta da alimentação e do exercício. E ela dá algumas dicas sobre a alimentação. Ó. Legumes e verduras são obrigatórios e podem ser consumidos à vontade. Uma pergunta que eu recebo sempre. Pois é, estou diabético, agora eu não posso comer mais nada. Então vamos aqui, ó, tá aqui, ó, legumes e verduras obrigatórios e podem ser consumidos à vontade. Então isso você pode comer. Frutas devem ser consumidas de forma equilibrada, não ultrapassar 3 peças, né, porções por dia. As proteínas devem ser também consumidas de forma equilibrada, variar com os cuidados, não ingerir mais que 100 gramas de proteína a cada refeição. Então ela está falando com relação a hábitos alimentares. Aqui vem algumas dicas para as pessoas que estão muito perdidas, mas o ideal é você acompanhar com uma nutricionista, porque ela vai poder combinar direitinho com o seu hábito alimentar. Aqui, ó, os carboidratos, vamos ver. Carboidratos como massa, arroz, batata, moderação. As leguminosas, como feijão, ervilha, favas, consumidas com moderação também. Aqui, ó, importância da hidratação, cerca de 1,5 litro de água por dia. Super importante beber água. Falando em beber água, vou beber uma água aqui. E aí vem as bebidas alcoólicas. Então, bebidas alcoólicas, só com muita moderação. Contenção ou consumo de sal. Então, bebidas alcoólicas e sal, com muita moderação. Então, a pessoa bebia muito, a hora que você controlar a sua diabetes, um pouquinho você vai conseguir administrar a ingestão. Agora, exageradamente não, porque os exageros nunca são saudáveis. Os alimentos proibidos para os diabéticos também são para todas as pessoas. Então, assim, o alimento que está proibido, teoricamente, que ela comenta aqui que vai vir agora, para o diabético 2 ou para o diabético tipo 1,
ele também é proibido para as pessoas que não têm diabetes. Então, é isso que ela quis comentar aqui, ó. Medicação instituída, fundamental. Atualmente temos excelentes fármacos disponíveis, tanto orais como injetáveis. Então, a medicação hoje ela está muito evoluída. Só que você não deve jogar 100% a função da medicação em cima da sua descontrole alimentar e inatividade física. Então, assim, minha diabetes subiu, eu fiz o meu exame de hemoglobina glicada, ela subiu um pouquinho, o médico aumentou a dose. Isso é horrível. O que aconteceu? Você continua comendo mal, continua sem fazer atividade física, a sua diabetes piorou, você aumentou a sua dosagem de remédio para ela voltar a ficar mais baixa. Então, assim, você está jogando as coisas que você teria que fazer para a medicação e você acredita que vai estar tudo em ordem, mas não está. Se você aumentou a medicação de uma consulta no médico para outra, é que piorou. Então tem que ficar bem esperto com isso. Vamos lá ver a última parte. Até porque defende a médica, a diabetes é a doença do equilíbrio. Ó, equilíbrio ao comer, equilíbrio no exercício, equilíbrio e compromisso na gestão de vida de um modo geral. Então é exatamente isso. Descobriu que tem a pré-diabetes ou a diabetes, vamos equilibrar. Como é que você equilibra? Você vai ter uma alimentação saudável, vai ter uma rotina de atividade física diária e vai tomar sua medicação. Com a evolução de tudo isso, você vai conseguir controlar sua glicemia e fugir dos efeitos colaterais da diabetes. Simples assim. Aqui já vem a última parte, para que ele fala das associações que fizeram parte disso. E esse é um artigo muito legal. O Dr. Carlos aqui, Eduardo, eu vi que ele tem até um livro sobre diabetes. Eu vou procurar para ler, depois eu trago para vocês. Falando nisso, eu tenho várias literaturas interessantes sobre diabetes. Quem tiver interesse, pode escrever. Quem não baixou o meu e-book ainda, que tem algumas dicas valiosas, acessa lá, Diabetes Nunca Mais. Tem um e-book gratuito com bastante dica que você vai conseguir, a gente vai conseguir combater a diabetes com informação. Então vamos lá para o último. Os riscos do coronavírus são iguais para todos os tipos de diabetes? Então essa é uma dúvida que até eu teria também. Por quê? Porque o coronavírus é uma coisa recente para nós, não tem estudos. Então ele fala exatamente sobre isso. Ó, as estatísticas mostram que o Covid-19 é mais grave para as pessoas com diabetes. Mas será que pacientes diferentes correm o mesmo risco nessa história? Ups. Então foi aqui do dia 7, de ontem no caso. Diabetes reduz a competência da imunidade para lidar com o coronavírus. Foi o que a gente falou no início. Imagina que você tem um exército de 50, 25 está cuidando da glicose alta, então teoricamente metade das suas defesas vão estar ativas para um corpo estranho, para um corpo inimigo. Há muitos anos sabemos que a elevação do açúcar no sangue é uma característica típica do diabetes. Deixa eu passar os dois. Facilita ou predispõe à ocorrência de infecções, que foi exatamente o que a gente falou no início. E elas podem ser causadas por vírus, bactérias e fungos. Então, nós estamos sempre suscetíveis a vírus. Enquanto as suas defesas estão bem, você não vai pegar. A partir do momento que sua defesa estiver fraca, ele consegue se instalar. Isso vale tanto para a gripe como para pneumonias e infecções de pele, que é exatamente o que eu falei, pode ser qualquer coisa. E se aplica também ao novo coronavírus. Por isso, muitos dos meus pacientes me ligam apavorados, julgando que pegar o coronavírus seja uma sentença de morte. Então eu recebi muito disso também. As pessoas me perguntavam desesperadas, o primeiro caso de falecimento no Brasil tinha diabetes. Agora vem esse menino aí de 36 anos que tinha diabetes. E aí as pessoas perguntam, tenho diabetes, descobri que eu tenho coronavírus, acabou para mim? Não é bem assim. Aqui a gente vai concluir, você vai entender por quê. Primeiramente, é importante lembrar que existem vários tipos de diabetes. Então vou dar um resuminho. Eu gosto de falar que existem 4 principais tipos. Diabetes LADA, que é a tardia do adulto. Ela começa como diabetes tipo 2, depois ela vira diabetes tipo 1, que é a não produção de insulina. A diabetes tipo 1 e a diabetes gestacional. Então a gente tem diabetes tipo 2, LADA, gestacional e tipo 1. Eu considero essas 4 principais.
que ele explica o que é cada um, que eu acabei de falar. Não sabemos ainda se a gravidade seria maior em usuários de insulina ou aqueles que tomam medicação. Então, não se sabe ainda se quem toma insulina ou quem toma medicação via oral tenha o maior risco de contaminar o coronavírus e tenha a maior chance de desenvolver esse vírus que pode chegar até a óbito. O que está mais claro é que as formas mais graves da infecção por coronavírus se manifestam em pacientes acima dos 60 anos. Então, na maioria, é acima dos 60 anos. Agora você pode me questionar, mas e se a pessoa com diabetes tem bom controle da glicemia ao longo da vida? Se faz atividade física regular e mantém uma alimentação saudável? Se tem um acompanhamento médico satisfatório que faz exames e tratamentos adequadamente? E se ela nunca teve uma sequela da doença, como insuficiência renal, problema cardíaco e cegueira? Esse é o ponto principal que eu queria chegar desse assunto. Então, se você tem todos esses cuidados, você não tem que se preocupar, porque você vai estar na mesma situação que todo mundo, porque o seu sistema imunológico vai estar em ordem, você tem a sua diabetes super controlada. Sinceramente, acredito que o controle da diabetes ao longo da vida possui menos risco de adquirir formas mais graves e complicações, com a infecção por coronavírus. Não podemos colocar todas as pessoas com diabetes no mesmo balaio e rotula todas como sendo de altíssimo risco. E rotular, na verdade, todas como sendo de altíssimo risco. A única coisa que todo mundo com diabetes tem em comum, e não só eles, é o dever social de isolamento. Então, não tem como colocar todo diabético tipo 2 ou tipo 1 na mesma situação como um alto risco na questão do coronavírus. Quem tem a diabetes controlada, ele sai dessa zona de risco e se equaliza como todas as outras pessoas que não têm a diabetes. Esse foi o recado que ele deu. E o isolamento social, que ele falou, por que é o isolamento social? Esse vírus ele tem uma situação, ele é altamente infectante, ele se prolifera muito rápido. Então, qual que é o exercício da gente fazer o isolamento? Para que essa curva da evolução do vírus, vou até voltar para a câmera para mim aqui, porque depois a gente já vai encerrar. Então, vamos finalizar para vocês entenderem. A curva, que é a de infecção, que vai ser exponencial, ela seja mais lenta e ela entre numa linha, num platô, e depois ela volte a descer. Então é isso que todo mundo está pedindo, o isolamento. Por quê? Porque a gente vai dar conta de atender todo mundo que venha a contrair o coronavírus. Então esse é o grande recado. Controle a sua diabetes, faça exercício, se alimente saudável e você não vai ter um risco acentuado por ter a diabetes tipo 2 se você contrair o coronavírus. Então, esse ficou o recado do Diabetes News. Gostou? Escreve aqui embaixo, comenta e semana que vem a gente vem com mais um Diabetes News, com muita novidade, muita coisa boa e vamos conseguir controlar e vencer a diabetes, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.